Sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração, contextualizada com os dias de hoje, com esse período de festas, né, entre aspas. Eu quero começar falando de um homem extraordinário da Bíblia, que é do homem segundo o coração de Deus, que é do rei Davi. Salmo de número 51. E eu quero ler com você o verso 10, o versículo 10. Salmo de número 51, versículo 10. E eu queria convidar você a ler todos juntos, lendo no telão, numa única versão, para ajustarmos a linguagem. No 3, 1, 2, 3. Isso, agora para, respira, puxa pelo nariz, solta pela boca. Isso, é para destravar o pulmão. Isso, pode ler sem medo, tá? A versão para todo mundo junto. Vamos lá de novo no 3, 1, 2, 3. Ó Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluias. Obrigado a Deus. Eu queria falar a respeito de Davi e contextualizar com a realidade dos dias de hoje. Eu dei como tema para essa nossa reflexão de hoje a seguinte frase: depois das cinzas. Depois das cinzas. Hoje, quarta-feira de cinzas, eu tive a curiosidade de pesquisar o porquê de quarta-feira de cinza. Ó, ficou legal, hein? Por que quarta-feira de cinzas? E eu fui pesquisar um pouco sobre essa data, esse dia, o porquê ter esse nome, e a gente se depara com algo muito curioso. E aí eu vou ler aqui só para a gente ser mais conciso, e a gente trazer uma reflexão sobre isso. Olha o que diz essa pesquisa. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, um período de 40 dias de reflexão e arrependimento antes da Páscoa. Esse dia é tradicionalmente associado à prática cristã de imposição de cinzas na testa dos fiéis, simbolizando humildade e a necessidade de conversão. Curioso que uma data de hoje que normalmente é totalmente vinculado à festa da carne, né, o carnaval, ela tem uma origem cristã, vinculado ao início de um ciclo, que é a quaresma, que vai terminar lá na ressurreição de Cristo, na Páscoa. E eu me chamou a atenção, eu nunca tinha pesquisado sobre, aquele tipo de coisa que você só pesquisa para pregar, né? Já falei isso aqui em outra oportunidade, é o tipo de coisa que passa a vida toda, né, Tiagão? Vida toda passa despercebido, mas um belo dia você vai pregar, você pesquisa e descobre coisa que você nunca imaginou. E é interessante, me chamou a atenção algumas denominações que utilizavam até pouco tempo dessa prática, não só a Igreja Católica, mas outras denominações também protestantes. E é um fato curioso, mas o que me chama a atenção é a intenção desse dia. E por que desse nome? Quarta-feira de cinza. Porque no contexto brasileiro, o carnaval é muito forte no Brasil, né? O Brasil, ele vive com intensidade o carnaval. Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval. Eu trabalho com vendas, e alguns segmentos de mercado isso é literal. Quando você vai falar com um cliente sobre um investimento, um projeto, algo de grande valor de aporte financeiro, a falha é sempre essa: não, você só vai pensar nisso depois do carnaval, a gente só vai ver isso depois do carnaval. Nas empresas, muitas pessoas
organizam as férias entre o recesso de final de ano e o carnaval. Então, iniciando, dando aquela alusão de que o ano realmente, efetivamente, só começa depois do carnaval. E o que me intriga é que justamente a quarta de cinzas é o dia que a galera está mais quebrado, né? É o dia que a galera está moído. O nome chega a se aplicar bem, né? Porque normalmente é um feriado gigante, né? Para quem consegue, para na sexta, alguns param na quinta e só retornam na outra quinta a trabalhar. É um feriado gigante. E chega na quarta-feira, você está moído, você está destruído, você está só o pó da rabiola, você está em cinza. Para quem trabalha principalmente na quarta-feira depois de meio-dia, então, misericórdia, nem sei, não faz nem sentido isso, quarta-feira depois de meio-dia, você chega lá moído, o pó. Mas por que isso acontece? Independente se você foi viajar, ou se você se dispôs a pular, as pessoas se dispuseram a pular carnaval, a viver essa festa, esse feriado intensamente, o fato é que você chega na quarta-feira desgastado. As pessoas, por exemplo, que atuam no carnaval no Rio de Janeiro, que trabalham no desfile, ou que são voluntários no desfile, ou que simplesmente vão lá para Sapucaí para viver um momento de diversão, ou pelos blocos pelo Rio de Janeiro, pelas orlas cariocas, na quarta-feira é o dia que ele chega e ele já se doou completamente, ele já fez tudo o que ele queria, ele já se entregou de todas as formas. Muitas vezes, esse período, até a quarta-feira de cinza, é como se ele tivesse 4 dias para fazer tudo aquilo que ele não vai poder fazer o resto do ano, e de tudo que você, tipo de coisa que você imaginar. Quando a gente olha para a televisão, quando a gente acompanha esse período, você vê de tudo. É como se as pessoas literalmente entregassem tudo, se gastassem de todas as formas possíveis para chegar nesse dia, nessa quarta-feira, vazio, acabado. E o interessante é que na história da quarta-feira de cinza, ele posiciona essa quarta-feira como o início de um novo ciclo. Cara, até aqui foi tudo, mas calma aí, agora eu preciso me ajeitar, preciso me recompor, preciso me reestruturar, eu preciso retomar aquilo que eu deixei para trás. Do carnaval até a quarta-feira de cinza, eu sei que você não vai acreditar, mas tem muita gente que termina um relacionamento para viver o carnaval, tem gente que larga um emprego para viver o carnaval, tem gente, só na PIB de Marte, aqui não acontece, mas que larga Jesus para viver o carnaval, e se lança, e vive, se entrega, e aí depois que passa esse período, depois que passa a anestesia daquela falsa alegria, depois que passa aquele momento de entrega a prazeres carnais, aquela satisfação momentânea, volta-se para a realidade, e aí ele tenta voltar para Jesus. Alguns conseguem, outros não, mas é uma realidade. Esse período é um período de entrega absurda, uma festa totalmente cultural no Brasil, mas que serve para maquiar muito da perversidade e da anulação dos valores morais, cristãos, éticos e tudo mais. Você vê coisas horrorosas, coisas absurdas acontecendo nesse período, e pessoas que simplesmente utilizam desse momento, dessa oportunidade, para se entregar de todas as formas possíveis. Mas aí chega a quarta-feira de cinzas, chega uma nova realidade, e um novo ciclo vai precisar se iniciar. O grande problema desse período, e a gente não condena aqui o feriado, porque é um baita de um feriado, quem pode faz uma mega viagem. Eu acho até que a gente tem que montar uma filial da Pibani lá na região dos lagos, né? Porque uma galera, se te montar lá, não é? Você vê os status, o pessoal chega, se encontra lá, sem se programar, o pessoal se encontra lá, porque vai uma galera lá para a região dos lagos, curtiu o feriado, que é muito justo depois de um ano de trabalho, mas o fato é que nos inclinamos a iniciar um novo ciclo a partir dessa quarta-feira. Independente
de quem curtiu o feriado, mas quem se lançou a viver liberalmente nesse período, a gente entra numa quarta-feira onde a consciência sobre o que foi feito, ela vem à tona. Muita gente aí mede, né, a data de nascimento de algumas crianças pelo carnaval, né? Quem nasceu em tal mês, tal, já sabe quando foi feito, né? Lá no trabalho o pessoal brincava muito assim. Mas é interessante que eu fui buscar na Bíblia. Será que a Bíblia tem alguma passagem que fala do carnaval? Eu fui pesquisar e eu encontrei uma passagem que, no meu ver, fala muito desse período, que é Gálatas 5, 19 a 21. Olha o que vai dizer aqui nessa versão. Ora, Gálatas 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A gente está falando do carnaval ou não está, gente? Cara, isso aqui para mim tá falando muito do carnaval. Só que o problema é que depois que passa esse período, o que vem? Vem o vazio, vem a culpa, vem a exposição de feridas. Encontramos pessoas destruídas emocionalmente, pessoas violadas, pessoas simplesmente destruídas. 4 dias de ápice que vão resultar num ano inteiro de vazio, de desgaste e de solidão. Mas o interessante é que rapidamente eu queria compartilhar com você uma reflexão sobre a atitude depois das cinzas. A atitude depois das cinzas. E eu vou listar aqui 3 atitudes depois das cinzas, 3 comportamentos depois das cinzas, ou 3 passos depois das cinzas, ou o que você quiser colocar. E para essa nossa reflexão eu quero usar, como eu disse, o rei Davi, e uma parte, um trecho da sua história que foi extremamente impactante, e que todos nós conhecemos, que se encontra lá em 2 Samuel, entre o capítulo 11 e o capítulo 12, e é onde fala justamente do momento em que Davi, ele adultera com Batseba, ele comete o homicídio ao mandar matar o marido de Batseba, Urias, e depois ele tenta esconder, ocultar os seus pecados. E é justamente nesse período, nessa fase da vida de Davi, que a gente reflete sobre o depois das cinzas. Porque olhar para Davi é olhar para um homem que sabia passar pelas cinzas e retomar a um estágio que Deus espera de cada um de nós. E eu coloquei 3 características principais, ou 3 atitudes principais que cada um de nós devemos ter depois das cinzas, que é a de reconhecer, arrepender e recomeçar. Repete comigo: reconhecer, arrepender e recomeçar. Davi, apesar de ser um homem que deu muitos moles, pecador igual eu e você, mesmo assim recebeu o nobre título de um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei você, quando você começa a ler, você começa a se deparar com a história, às vezes dá aquela, como é que é possível, como é que esse cara recebeu esse título de um homem segundo o coração de Deus, depois de errar tanto, depois de dar tanto mole? Como que uma pessoa consegue chegar nesse patamar de receber um título tão poderoso de um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido tantos pecados, e alguns pecados
como é que é a palavra? Esqueci a palavra, mas pecados horrendos. E eu me deparei com essa reflexão. Não era sobre não é sobre como Davi pecava, era como Davi agia depois que pecava. Eu costumo dizer muito para os adolescentes: enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos pecadores. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos pecadores. Porque quando Deus olhava para Davi, Deus não avaliava Davi pelos seus erros, pelos seus pecados, mas pela atitude de Davi depois que ele pecava, ou depois que ele era confrontado pelo seu pecado. Nessa passagem, em 2 Samuel no capítulo 12, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, é quando o profeta, ele confronta Davi com relação ao pecado dele. Até aquele momento Davi achou que estava tranquilão, tinha casado com Batseba, ela tinha engravidado e tal, ele achou que estava tudo tranquilo, até que certo dia o profeta confronta Davi, e Davi viu o seu pecado, os seus pecados, as suas falhas escancaradas, e nesse momento a Bíblia diz que ele cai em prantos, reconhece o seu pecado, se arrepende diante do Senhor, e é nesse momento que surge o Salmo de número 51, cujo título na sua Bíblia, pelo menos na minha Bíblia, tem o título de arrependimento e perdão. Davi, no Salmo 51, ele se lança, ele faz uma oração de quebrantamento, ele se coloca diante do Senhor como um coração que reconhece os erros, as suas falhas, as suas limitações, que não tenta anular, esconder, abafar aquilo que foi apontado pelo profeta, mas que reconhece que falhou, e que era falho, e que era pecador. E ele faz aquela declaração que nós lemos do versículo 10, do verso 10, do número 51 do Salmo, que vai dizer: ó Deus, cria em mim um coração puro, e dai-me uma vontade nova e firme. Olha o que ele está dizendo, declarando nesse momento, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu sei que o meu coração é impuro, eu sei que o meu coração é fadado, é inclinado ao pecado, eu sei que o meu coração é fadado, é inclinado ao erro, mas Senhor, dai-me um novo coração, dai-me um coração, cria em mim, Senhor, um coração puro, e dai-me uma vontade nova e firme. O que ele está dizendo? Senhor, eu não quero mais isso, Senhor, eu reconheço, Senhor, Deus, eu reconheço que eu pequei, mas eu não quero mais viver à sombra desse pecado. Senhor, dai-me um coração puro, Senhor, muda meu coração. Eu acredito que nesse momento o sentimento de Davi diante do Senhor é: Senhor, muda o meu coração, muda o meu pensamento, muda o meu caráter, muda a minha índole, Senhor, muda minhas vontades. Davi, nesse momento, eu entendo que ele começa a reconhecer muito das suas falhas, muito dos seus erros, ele colocar diante do Senhor esses erros. E quando você pede para que o Senhor purifique o seu coração, não pedindo para que Ele purifique uma parte do seu coração, é para que Ele purifique o coração como um todo. E um exercício que eu quero fazer com você nessa noite, eu quero fazer uma pergunta. Você vai levantar a mão. Quem aqui tem certeza da sua salvação? Levanta a mão. Pode abaixar. O interessante nesse exercício, eu faço muito isso com os adolescentes, é que muitas vezes algumas pessoas não levantam a mão, mesmo sendo convertidas, batizadas, assíduas na igreja, participante dos ministérios, mas mesmo assim você se depara com pessoas que não têm certeza da sua salvação.
E o que eu costumo dizer para os adolescentes é o seguinte: normalmente, quem não tem certeza da sua salvação, é que está olhando para si somente com o foco nos pecados. Quem não tem certeza da sua salvação, geralmente está olhando para si somente com o foco nos seus pecados, porque o pensamento que vem é: não, pô, eu dei mole hoje, pô, né, Sidney? Não, pô, Sidney, eu dei, pô, vacilei mais cedo, pô, eu dei, ontem vendo lá, tocou aquela música, eu dei até aquela sambadinha, não, eu estava lá na praia lá, aquele calorozão, de repente eu até tomei um negocinho, não, eu não tenho, quarta-feira de cinza, depois do carnaval, é isso aí que eu não tenho certeza mesmo da salvação. Porque o olhar de quem não tem certeza da sua salvação, ele está inclinado para o pecado, porque ele fez de errado. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que eu falo para você, o que eu falo para eles: eu sou tão pecador quanto você, mas a certeza da minha salvação, ela não vem para mim por conta dos meus pecados, mas ela vem diante de mim pela consciência que eu tenho da graça de Deus que é derramada sobre mim, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário sobre mim, porque merecer, deixa eu te falar a você, eu sei que você é bom, cara, eu sei que você é top aqui na igreja, mas cara, você não merece, na boa, eu sei que você é top, eu sei que você, cara, você está firme em tudo, você trabalha, ajuda no que pode, você oferta, você dizima, você trabalha no RI, você trabalha no AME, no Imersão, você ajuda, eu sei, cara, eu sei que você, cara, você é top, mas deixa eu te falar, você não merece, porque nada nós possamos fazer nessa terra chega ao nível de nos fazer merecer a graça que Ele derramou sobre nós. Então, quando nós temos um olhar inclinado somente para o nosso pecado, nós perdemos o foco na salvação e na graça. Talvez você que nessa noite, o seu olhar esteja totalmente inclinado ao seu pecado. Quando vai falar com você, não sei quem já teve a oportunidade de conversar com um não crente, alguém que não conhece a Jesus, que não caminha com Jesus, você vai falar assim: poxa, por que você não aceita Jesus? Pô, não dá, pastor Walter, pô, eu ainda tenho que largar umas paradas aí, pô, não é você? Não, eu ainda tenho que, tem umas coisas aí que eu faço ainda, tem umas paradas aí que eu preciso deixar de lado, pô, não dá para eu caminhar com Jesus, porque o foco está naquilo que eu faço de errado. Mas eu aprendo na palavra, eu aprendo quando a palavra me diz que na verdade eu nunca merecia, porque se eu merecesse, não era favor, não era uma graça, não era um favor, porque o favor ele é merecido. Se eu merecesse, era um direito, pô. Não, eu sou bom, eu faço tudo certo, eu não mato, não roubo, não fumo, não cheiro, não me prostituo, então você tem o direito. Não, mas não é isso, é favor, porque merecer você não merece, por isso que é um favor. Favor é a graça imerecida, e o que Ele libera sobre mim e sobre você nessa noite, é uma graça imerecida. Então talvez, nós ainda não alcançamos um patamar de homem e mulher segundo o coração de Deus, porque estamos nos movendo com a visão presa no nosso pecado, olhamos para o pecado como nosso ponto final, não como uma falha de percurso. O interessante é quando você observa uma corrida de obstáculo, aquela corrida que o cara vem correndo e tem que estar saltando uma barreira, e vem saltando outra, não sei se você percebe, se você for buscar na internet, em algumas provas, a altura das barreiras vai aumentando, e o cara pula ali uma barreira de 50 centímetros, ele vai correndo, daqui a pouco pula uma de 80, daqui a pouco pula uma de 90, daqui a pouco pula de 1 metro, e de 1,20 m, até ele chegar no final daquela corrida. Só que o que me chama a atenção, que na trajetória, se ele tropeça em uma daquelas barreiras, não importa o tamanho, ele não para, ele não pensa: cara, desisto, cara, perdi a corrida. Não, pô,
Ele caiu na barreira, ele já levanta e continua, e pula a segunda, pula a terceira, e se ele tropeça e cai na quarta, ele levanta e ele continua, porque ele entende que aquela barreira, aquele obstáculo, é só um detalhe no percurso, não é o ponto final da trajetória da caminhada dele. Assim é o pecado na minha e na sua vida. O pecado, ele não pode ser o ponto final na sua vida, ele precisa ser um erro de percurso, uma falha no caminho, mas que com a graça, com Jesus, você pode alcançar o final que Ele desejou e separou para mim e para você. Deixa eu te dizer uma coisa, só você pode colocar o pecado como um ponto final na sua trajetória, porque o que o Senhor Jesus tem preparado para mim e para você é algo maior. O que a palavra vai dizer? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Então não é pela dificuldade, não é pela barreira, não é pelo pecado, mas é pelo aquilo que Deus tem preparado para nós e pela graça que Ele já tem derramado sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você hoje, nessa noite, meu irmão, você que veio desanimado, você que está passando por dificuldade, você que pensa que não tem mais jeito, que está difícil, eu já caí, eu já vacilei, ou então nada dá certo, a barreira está muito grande, a barreira parece que é intransponível. Eu quero dizer para você que esse aí não é o seu ponto final. Deus tem coisas maiores e melhores separadas para você, e se você crê nessa palavra, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite? Aleluias! Davi reconheceu o seu erro quando foi confrontado. Ninguém consegue se tratar de uma doença que ele não reconhece, que ele não aceita, que ele não entende. A partir do momento que você reconhece que você está doente, você está apto para receber a cura. Ninguém que não reconhece um estado de fragilidade, de dificuldade, consegue aceitar uma ajuda, um socorro, um alívio. Que a Bíblia vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas você está assim: não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Se você não reconhecer o seu estado real, a sua realidade, você não vai conseguir desfrutar daquilo que Ele tem preparado para você. Então o primeiro passo para você mudar aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem enfrentado, é reconhecer aonde você está. Eu lembro do filho pródigo, que antes de ele retornar e ser recebido nos braços do pai, ele teve que reconhecer a sua real situação. Quando ele caiu em si, ele falou: cara, eu estou aqui comendo comida de porco, enquanto lá na casa do meu pai tem banquete. Quando ele caiu em si, na real situação que ele estava, ele reconheceu a real situação que ele estava, ele pôde enxergar um caminho. E o primeiro ponto, como eu disse, é reconhecer. E o segundo ponto que eu falei foi qual? Alguém lembra? Arrepender, fala aí. Arrepender. Davi, ao ser confrontado, ele reconhece o seu erro e ele se arrepende. Como eu bem disse, o Salmo 51 é um salmo de arrependimento, onde ele se entrega, esvazia o seu coração, reconhecendo tudo aquilo de ruim, todos os seus erros, suas falhas diante do Senhor. E quantas vezes, quando nós somos confrontados, a nossa atitude é de questionamento e não de arrependimento, pastor Walter? Quantas pessoas são confrontadas do seu erro e do seu pecado, ao invés de elas reconhecerem e se arrepender, elas confrontam, elas questionam. Eu sempre cito lá para os adolescentes o exemplo de Davi e de Adão. Davi foi confrontado pelo profeta, Davi reconhece e se arrepende, cai em pranto, chora, clama a Deus. Agora lá no Gênesis, quando Deus
procura Adão, depois de ele ter comido o fruto, que Deus falou que não era para ele comer. Deus chega no jardim, e o que me chama atenção nessa passagem de Gênesis é que Deus, depois de Adão, olha só, escuta isso, depois de Adão ter pecado, Deus procura Adão como fazia toda a viração do dia. Que ironia, que doideira, pastor Walter. Mesmo Adão tendo pecado, Deus foi procurar Adão como fazia todos os dias. E por conta do pecado, Deus, ele não se afastou de Adão. Adão é que se escondeu de Deus. E quando Deus pergunta, Adão, Adão, Adão peladão, onde está Adão? E Adão, como você já conhece a história, ele se apresenta a Deus com vergonha, porque ele estava nu, e ali Deus descobre, questiona se ele havia comido o fruto. Você comeu, Adão, da fruta que eu falei que não era para comer? Ele falou, Senhor, não fui eu que comi, foi a mulher que tu me deste que me deu. A resposta de Adão é mais ou menos essa, né? E antes, não só ele transferiu a culpa para a mulher, mas também a culpa para Deus, né? Senhor, Deus, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, nessa equação eu sou o último culpado, porque eu comi o fruto que a mulher que o Senhor me deu fez eu comer. Uma atitude que coloca ele numa posição totalmente diferente de Davi, que veio milhares de anos depois. Então me chama a atenção esse questionamento, o posicionamento de Davi, o posicionamento de Adão. Eu até brinco, se Adão naquela hora tivesse falado, oh Deus, me perdoa, pai, eu pequei, eu errei, eu comi o fruto, a mulher me ofereceu, mas eu dei mole, estava distraído, ela estava pelada, Senhor, eu fui lá e comi. Deus ia falar, meu filho, por que você fez isso? Se arrependeu, reconheceu, calma aí que eu vou dar uma mulher nova, que essa daí eu vou ter que... Brincadeira. Mas eu não sei o que poderia acontecer se Adão tivesse reconhecido o seu erro e tivesse se posicionado em arrependimento diante de Deus. Talvez a condenação, o castigo que veio depois disso, teria sido mais brando, teria sido diferente. Aqui é só uma conjecturação, eu não quero criar uma nova versão da Bíblia, mas o que eu quero chamar a tua atenção é o posicionamento depois que foi confrontado pelo erro. Muitas vezes nós falhamos na hora que nós somos confrontados, na hora que nós precisávamos só dizer, Senhor, dei mole, Senhor, eu errei, me perdoa. Nós falamos, mas também, Senhor, aquela igreja lá, pô, é chata pra caramba, também aquele pastor lá fala pra caramba, mas também o irmão lá também, ele me perturba, mas também aquele fulano não faz nada direito, mas também aquele líder de ministério é isso, aquilo, outro, mas também a igreja não tem isso, também não tem aquilo, porque muitas vezes quando nós somos confrontados, e não temos maturidade para reconhecer e se arrepender, nós apontamos, nós questionamos, nós buscamos no outro uma justificativa para os nossos erros. Já viu aquela pessoa que está no hospital, e ela está doente, uma fila de hospital onde tem pessoas doentes, e uma pessoa fala assim, tudo bem fulano, o que está acontecendo? A pessoa fala, não rapaz, eu estou com mal-estar aqui, pô, senti uma dorzinha no peito aqui, aí eu vim para a consulta, dorzinha de leve, mas eu resolvi vir, né? Aí outra vice, eu falei, não, estou aqui, mas que o quê? Isso aí não é nada, meu, estou aqui, com uma enxaqueca absurda, não me aguento ficar em pé. O outro fala, enxaqueca o quê, pô, estou aqui, com meu braço pendurado, quase morrendo. Aí vem aquela competição de quem está mais doente, né? E aí um fala, não, mas eu estou isso, não, mas eu já tive aquilo, mas eu já tive aquilo outro. É como se a doença do outro minimizasse, né, a minha doença. E muitas vezes no que se refere à nossa vida com Deus, ao pecado, é exatamente o que acontece. A justificativa de quem sai da igreja, de quem abandona Jesus, de quem larga o evangelho, é porque o outro fez alguma coisa contra ele.
Quando Jesus pergunta, mas e eu? O que eu fiz? E eu? O que eu te fiz? Não, não vou mais naquele lugar não, pô. Lá só tem gente falsa. Todo mundo lá é falso. Já ouviram frase assim? Como é que é? É o sempre, todo mundo. Não, é o ninguém, todo mundo. É as duas palavras, ninguém, todo mundo. Ninguém lá me valoriza. Ninguém é muita gente, né? Ou todo mundo lá é falso. Todo mundo também é gente pra caramba. Porque a gente busca a falha no outro para justificar nossa falha. E aí, como nosso pastor Lima bem diz, ele sempre compartilha com a gente aquela frase: se você encontrar uma igreja perfeita, top, não entra, senão você vai estragar ela. Mas essa igreja só tem falso. Pode vir, sempre tem lugar para mais um falso. Mas essa igreja só tem mentiroso. Pode vir, a igreja sempre tem lugar para mais um mentiroso. Porque eu entendo que esse lugar é um lugar de transformação. Esse ambiente é um lugar de transformação. A convivência, a comunhão gera transformação. Então não podemos usar o erro do outro, a falha do outro como justificativa para os nossos próprios erros. O segundo passo é arrependimento. Eu preciso reconhecer o meu real estado, o meu erro, o meu pecado e me arrepender. Arrependimento fala da identificação das suas limitações. Senhor, eu sei que eu não consigo, me perdoa, Pai. Quantos de nós enfrentamos problemas assim? Alguns pecados que nós lutamos há dias, há meses, há anos, e a sua oração para o Senhor é: Senhor, Tu sabes, Senhor, que eu tenho tentado, eu oro, eu busco, eu faço jejum, mas quando eu menos espero, eu pequei naquilo que eu não queria. Como é que o apóstolo Paulo vai dizer lá? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Não é assim? Rapaz, é um esforço para fazer o certo. Nossa, mas o errado, quando errou. Errar, você erra fácil, mas cabe a nós o real entendimento das nossas limitações, o real entendimento da nossa fragilidade, e reconhecer diante do Senhor: Senhor, nós somos falhos, me perdoa, Senhor. Porque quem não se arrepende, não busca perdão. Quem não se arrepende, não busca a face. Quem não se arrepende, se distancia ao invés de se aproximar. Quantas pessoas feridas, magoadas, entristecidas, mas que não se arrependem dos seus erros. Deus te chama nessa noite para um confronto. Reconheça o seu real estado, se arrependa, e a gente avança para o terceiro e último ponto, que fala de recomeçar. Mas olha só, eu pulei aqui uma frase interessante. Olha que frase interessante de Charles Spurgeon. Ele diz assim: o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Ó, o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Somente o arrependimento pode te distanciar do pecado e do inferno. Não quer dizer que eu não vá pecar daqui para frente, mas daqui para trás, do que eu pequei, eu não peco mais. Olha, o Timothy Keller também tem uma frase interessante sobre arrependimento. Ele vai dizer o seguinte: o arrependimento não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma mudança profunda no coração e na mente, voltando-se para Deus. O arrependimento não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma mudança profunda no coração e na mente, voltando-se para Deus. Não basta sentir culpa, precisamos nos voltar para Deus com sinceridade e pedir que Ele nos transforme por completo. Recomeçar. Eu reconheço, eu me arrependo e eu recomeço.
Se a gente avançar ali em 2 Samuel, a gente vai ver que assim como o profeta disse que aconteceria, que aquele filho nasceria e morreria, o filho de Batseba, que foi concebido fruto do pecado, ele nasceu, ficou doente. Você conhece a história, e durante esse período da doença do filho, Davi, ele não comia, ele não bebia, ele não tomava banho, ele não levantava, ficava prostrado no chão, ele ficava de maneira acabada, e até que um dia, aconteceu o que o profeta disse que aconteceria, a criança morreu, e quando Davi descobre que a criança morreu, Davi levanta, toma banho, se arruma, come, vai no templo, adora e faz o quê? Recomeça. Porque quando você se arrepende, quando você reconhece, a atitude seguinte é recomeçar. Como eu disse, o teu pecado, a tua dificuldade, a sua limitação, o seu problema, ele não é o ponto final na sua vida, ele só faz parte do percurso. E o que Deus quer para você é que você não pare. Existe uma passagem que diz, eu não gravo onde ela fica localizada, mas aquele versículo que diz: a nossa leve e momentânea tribulação resultará para nós um eterno peso de glória. O que essa passagem diz é o que a gente vive, isso de pequeno que a gente vive, de momentâneo, vai refletir, vai gerar em nós, vai proporcionar em nós um eterno peso de glória. Quando você perceber que essa dificuldade, que essa barreira, que essa luta está tornando você mais forte, cara, você vai mudar a sua mentalidade, você vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, você vai mudar a sua forma de ver o problema. Porque o problema agora não vai ser mais uma barreira, mas ele vai ser um combustível. Ele vai te fazer te impulsionar, vai te fazer correr mais forte. Sabe aquela coisa que quando você está com um problema, você busca Deus com mais intensidade, você jejua mais, você ora mais, você sobe a monte, e aí você começa a ler mais a palavra, e aí você se fortifica, e aí você cresce, e aí você evolui. E quando você olha para trás, você vê que aquele problema te tirou de uma zona de conforto, te tirou de um patamar que você estava e te trouxe para um patamar mais elevado. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está te dizendo, que o Senhor quer que você entenda essa reflexão, que esse problema, essa dificuldade, esse estágio que você está passando, pode parecer um estágio de cinzas, pode parecer o final de um ciclo, pode parecer o final da caminhada, mas o que Ele está dizendo para você nessa noite, ei, isso é só o começo de uma nova fase, de uma nova estação, de um novo patamar, de um novo lugar que Ele quer te posicionar. Estamos no ano da transição. Ei, entenda essa dificuldade, esse problema como uma transição. Deus está te tirando de um lugar onde você não deveria estar, para te colocar no lugar onde Ele quer que você esteja. Ei, já passou o tempo de você estar aí onde você está. Já faz tempo que você deveria ter mudado de nível. E se não fosse esse problema, essa dificuldade, você continuaria no mesmo nível que você estava. Mas o que Deus está dizendo para você nessa noite, eu quero te levar para um novo nível. Mas para isso, você precisa reconhecer, se arrepender e recomeçar. Olha o que diz Max Lucado: Deus ama você do jeito que você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja como Jesus, e isso começa com o arrependimento. Você pode até vir caminhar do jeito como você está, mas é impossível na caminhada você permanecer o mesmo. Só existe uma forma de você permanecer o mesmo, é você não caminhar. Quem está parado não muda, quem está parado não cresce, quem está parado não evolui, regride. Então é chegado o momento de você recomeçar, de você começar de novo.
O pecado, ele sempre vai trazer cinzas para nós. O pecado, ele sempre vai embaçar nossa vida, embaçar nossos olhos, nossas perspectivas. Mas Deus tem te confrontado nessa noite. Saia de onde você está. Ele tem coisas novas para você. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Talvez você esteja pensando assim: não, mas eu não tenho pecado nenhum. Eu tô bem com Deus. Eu não faço nada de errado. Bom, alguma coisa Deus quer tratar com você nessa situação que você está passando. Talvez você esteja dizendo: Senhor, mas eu já orei tanto, Senhor. Eu já clamei tanto, Senhor. Eu já busquei tanto, Senhor. E a situação não muda. A Bíblia vai dizer que a gente pede e não recebe porque pede mal. Talvez você esteja orando errado. Talvez a tua oração não deva ser Deus me livra, mas Deus me ajuda a passar. A tua oração talvez não tenha sido: Deus, por quê? Quando deveria ser: Deus, para quê, Senhor? O que o Senhor quer de mim nessa situação? O que o Senhor quer que eu aprenda nessa dificuldade? O que o Senhor quer que eu aprenda nessa tribulação? O que o Senhor quer que eu aprenda nessa circunstância? Talvez você esteja sendo confrontado hoje a mudar a sua oração. Deus, Ele te chama para um novo posicionamento. Deus, Ele te chama para uma nova realidade. Deus, Ele te chama para uma nova vida. Quero deixar para sua reflexão a seguinte pergunta: você tem tentado esconder algo de Deus? Você sente que o seu coração está endurecido? Você acredita que Deus pode te restaurar, mudar a sua realidade, a sua vida, a sua história? Se para alguma dessas perguntas sua resposta foi sim, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça e orar comigo nessa noite. Pai, nos colocamos diante de Ti, ó, através da exposição dessa palavra, dessa reflexão, entendendo que precisamos de um novo posicionamento. Queremos, ó Deus, através do exemplo de Davi, Pai, reconhecer os nossos erros, nossos pecados, as nossas limitações, as nossas falhas, nossas murmurações, e nos arrepender, ó Pai, dos nossos pecados. Queremos abandonar, ó Deus, aquilo que está nos paralisando, aquilo que está nos impedindo, aquilo que está nos enfraquecendo, aquilo que está nos desmotivando, Senhor. Queremos abandonar e largar tudo isso, ó Pai, e recomeçar a caminhada contigo, Deus. Talvez, ó Pai, alguns aqui nessa noite já não te buscam mais como antes, já não oram mais como antes, já não leem mais a Tua palavra como antes, já não sente mais a Tua presença como antes, já não caminham mais na Tua presença como antes, já não se dedicam mais como antes. Ah, Deus, talvez aqui nessa noite alguns nem desejem mais caminhar, nem desejem mais estar junto. Alguns até questionam o porquê de estar aqui. Mas eu quero te pedir, ó Pai, que nesta noite o Senhor convide, desperte cada um dos Teus filhos para um recomeço. Que possamos recomeçar, Senhor, na Tua presença, do jeito certo, em nome de Jesus.